Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana quero começar por destacar uma nova medida na Espanha em que foi proposto um imposto de 100% sobre imóveis adquiridos por estrangeiros com o objetivo de conter a especulação imobiliária e dar prioridade aos residentes locais. Se quiserem podem deixar nos comentários o que acham desta medida, será que algo semelhante faria sentido implementar em Portugal? E por falar em novas medidas, em Portugal o Governo anunciou um pacote de simplificação fiscal, prometendo facilitar a vida dos cidadãos e empresas, apesar de muitas das medidas serem bastante específicas e com pouco impacto. Deixo destaque para o IUC, que deixará de ser pago no mês da matrícula e terá como limite 31 de dezembro de cada ano. As restantes medidas estão relacionadas com a melhoria dos processos no portal das finanças, incluindo o apoio no preenchimento da declaração do IRS. Finalmente, quero destacar esta notícia que mostra como a taxa média efetiva de IRS em Portugal manteve-se sempre significativamente elevada desde o ano de saída da Troika, onde a taxa era de 14,2% e em 2024 foi de 13,3%. E é importante também lembrar que antes da Troika a taxa era apenas de 9%. Passando às notícias, nos mercados internacionais, tivemos várias empresas a lançarem os seus resultados trimestrais, a começar pela United Health Group, que viu as suas ações caírem 5% depois das suas vendas caírem abaixo das expectativas dos analistas. Por outro lado, no setor bancário, tivemos muitas novidades, com o banco Goldman Sachs a ver as suas ações subirem 5% devido a apresentar vendas 23% acima do ano passado. Além do Goldman Sachs, o banco Citigroup também viu as suas ações subirem 6,3% depois de ter superado as estimativas de vendas dos analistas. O Bank of America também subiu os seus lucros anuais em 2,3% em 2024, atingindo 26,4 mil milhões de euros e refletindo a força do setor bancário nos Estados Unidos. E por fim, ainda no setor bancário, as ações da Morgan Stanley subiram cerca de 10% nos dias após ter lançado os resultados, depois de ter anunciado uma subida nos seus lucros anuais em cerca de 47%. Por outro lado, a Repsol recuou 2% depois de ter revelado uma queda de 40% na margem de refinação. E a Maersk, líder global em transporte marítimo, também caiu 4% depois de anunciar que não irá retomar para já a travessia do Mar Vermelho, devido ao risco que aquela zona do Médio Oriente ainda apresenta. Na China, a economia cresceu 5% em 2024, atingindo a meta estipulada por Pequim, mostrando uma economia sólida apesar das dificuldades que o país enfrenta. Uma dessas dificuldades está no setor imobiliário, que continua com o preço das novas casas a cair pelo 19º mês consecutivo. Já na Europa, a inflação no Reino Unido abrandou ligeiramente em dezembro dos 2,6% para os 2,5%. Por outro lado, na Espanha, a inflação subiu de 2,4% para 2,8% em dezembro, refletindo uma subida bastante acentuada. Além disso, o FMI cortou as estimativas de crescimento para países como Alemanha, França e Itália, até prevendo uma estagnação da economia alemã. No geral, o FMI prevê um crescimento da zona euro de apenas 1% em 2025, o que estará significativamente abaixo da taxa de inflação. E nos Estados Unidos, a inflação também acelerou para 2,9% em dezembro, sendo que em novembro estava nos 2,6%. Podemos então ver que existe a possibilidade da economia europeia continuar com dificuldades durante 2025. E para piorar, esta notícia alerta para o facto da paridade entre o euro e o dólar estar bastante próxima, o que poderá aumentar ainda mais os preços na zona euro. Isto é algo extremamente importante ter em conta, principalmente para quem utiliza instrumentos de renda fixa para rentabilizar as suas poupanças, uma vez que optar por instrumentos financeiros em dólares pode aumentar a nossa taxa de rentabilidade devido à valorização do dólar. Passando agora às notícias do mundo cripto, Donald Trump lançou uma meme coin que valorizou cerca de 600% no primeiro dia e outros 150% no dia seguinte. Podemos ver através deste gráfico a alteração do preço, tendo começado nos $7 e atingido cerca de 70, um pouco acima, mas repara que agora está nos 38,39, portanto eu quero que tu tenhas muito cuidado quando falamos e tratamos de meme coins, ok? Porque é muito arriscado mesmo para trading. Eu no meu caso evito, portanto apenas posso dizer para tentar ter o máximo cuidado possível. E entre as várias criptomoedas a patrocinar o evento da inauguração de Trump está a Sui, que aliás foi referida na minha série de cripto do mês. Outro fator que poderá favorecer bastante as criptomoedas é o facto do governo de Trump estar a estudar a inclusão de Ripple e Solana, além de Bitcoin, como reservas estratégicas dos Estados Unidos. Por último, no setor de cripto, quero deixar uma atualização dos indicadores económicos a começar pelo índice de altcoins, que voltou a subir ligeiramente, mostrando uma recuperação do otimismo dos investidores. E o índice do medo e da ganância volta agora a mostrar sinais de ganância extrema. Agora, deixo também uma atualização dos fatores económicos, mas para a bolsa de valores, a começar pelo índice de Buffett, que recuperou bastante depois de ter descido abaixo dos 200%, refletindo assim uma recuperação nos mercados. E quanto ao índice do medo e da ganância, continuamos numa altura de medo, mesmo depois desta recuperação. Continuando assim, talvez numa boa altura
altura para procurar possíveis oportunidades. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings a sair na próxima semana, que acredito que até será muito interessante, pois terá grande parte das Big Tech, a começar pela SAP e a Boeing no dia 28, depois Microsoft, Meta, Tesla e ASML no dia 29 e de seguida a Apple, Visa e Mastercard no dia 30 e finalmente a Amazon no dia 31. Estas empresas influenciam bastante o movimento dos mercados, portanto, se quiserem, deixem nos comentários o que acham que pode acontecer. Será que os mercados vão responder de forma positiva a estes earnings? Passando agora a Portugal. O governo assegurou que a nova lei dos solos poderá reduzir o preço das casas em 20%, que é uma medida que procura aumentar a oferta de casas. E é claro que isto é uma medida bem-vinda, uma vez que os preços das casas aumentaram 11% em 2024, dificultando ainda mais o acesso à habitação, especialmente para os jovens. Mas também não podemos descartar o facto que isto pode afetar quem já tem um terreno. Estes aumentos das casas é mais prejudicial para os jovens, pois estatisticamente 80% das famílias beneficiaram dos aumentos no preço das casas, uma vez que já têm habitação própria paga ou com crédito associado. E a recente medida de apoio à habitação dos jovens, apesar de estar a ajudar, ainda impossibilita muitos, já que a garantia pública faz subir naturalmente a taxa de esforço se recorrerem a 100% de financiamento. Para além disso, mais de 3.000 taxas e taxinhas estão sob análise do governo, numa tentativa de simplificar e melhorar o sistema fiscal. Luís Montenegro afirmou ainda que gastar 5% do PIB em defesa não é execuível, depois de Donald Trump ter criticado as contribuições da Europa para a NATO. Quanto ao consumo dos portugueses, esta notícia dá nota que o crédito ao consumo atingiu um recorde de 7,7 mil milhões de euros até novembro, que é uma subida de 9,2% face a 2023 e ainda correspondente ao valor mais elevado desde 2013. Por outro lado, mais de 20% do património líquido dos portugueses está em depósitos bancários, representando um elevado custo de oportunidade, pois estes oferecem rentabilidades que muitas vezes nem sequer está próximo da inflação. É tudo por este PT Market News. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e digam também sobre como acham que vai correr a semana das Big Tech. Por isso, espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.